quando acontece algo grave na sua vida. Quando você recebe uma notícia ruim, quando você passa por uma dificuldade, quando você está lidando com uma situação que te afeta muito emocionalmente. O que acontece com você? Você fica muito tempo lamentando a situação, abalado emocionalmente, aquilo te derruba, e você às vezes passa dias, semanas ou até meses no estado, como que num estado depressivo lidando com aquela situação. Bem, é muito importante que você compreenda que à medida que as dificuldades da vida elas vão se agravando, ou seja, a situação do mundo vai ficando cada vez mais difícil e eventualmente a gente tende a passar por cada vez mais dificuldades, é muito importante que você compreenda que quanto mais rápido for o seu poder de ação e de você se levantar e de você se estruturar novamente em sentido emocional e psicológico diante daquela situação, quanto mais rápido for essa tomada de ação da sua parte, maior será também a sua capacidade de lidar com as situações e se manter num estado de serenidade e mesmo desfrutar da vida ao lidar com as dificuldades. Ao passo que, quanto mais lento você for, se você é do tipo de pessoa que você se abate e você fica muito tempo abatido diante da situação, você fica ali murmurando a situação, remoendo aquela situação, aquilo te deixa muitas vezes, faz você perder o apetite, faz você muitas vezes se isolar socialmente por conta daquele fato, daquela situação, daquela realidade que você está vivendo. Então, se você é do tipo de pessoa que você demora, você é muito lento para se recuperar, isso vai fazer com que você vá passando boa parte da sua vida nesses estágios ou nessas janelas de tempo de abalo psicológico e emocional. Então, uma grande virtude do ser humano é justamente essa capacidade de se recuperar rápido frente às pancadas que a vida nos dá. Porque se nós formos esse tipo de pessoa que a gente se abate, primeiro, a gente se abate muito fácil. Isso daí já era algo que deveríamos mudar, né? Porque quando nós nos abatemos fácil diante das situações da vida, é porque nós temos um emocional muito fragilizado. E segundo, após nos abatermos, a gente fica muito tempo abatido, muito tempo prostrado, muito tempo à deriva diante daquela situação. Isso vai fazer com que a nossa vida ela seja muito ruim. Então, quando nós desenvolvemos essa virtude, porque isso é uma virtude, você se recuperar rápido diante das situações, isso vai te dar a possibilidade de você lidar melhor com qualquer situação que você venha enfrentar na vida. Porque esse abatimento, quando você fica abatido diante de uma situação, isso rouba a sua energia. Isso te derruba. E quando você está sem energia, você será cada vez mais incapaz de lidar com aquela situação que você está vivendo. E de resolver o que precisa ser resolvido, porque se você está lidando com uma situação difícil, é muito provável que você terá que resolver alguma coisa. Você terá que tomar atitude, você terá que tomar ação diante daquela situação que você está vivendo. Só que quando você está abatida, suas energias para agir, elas estão comprometidas. E aí, você ou não age diante daquele fato e aquela situação ela começa a se arrastar por mais tempo, uma situação que poderia ser resolvida no dia, talvez poderia ser resolvido dentro daquela semana, é uma situação que às vezes se arrasta por semanas ou por meses, porque a sua capacidade de agir está comprometida, devido à sua baixa energia, porque você se abateu muito diante da dificuldade que você está enfrentando. Então é importantíssimo você compreender que essa virtude de você se recuperar rapidamente das dificuldades que você enfrenta, ela é uma virtude que ela pode e deve ser desenvolvida. Então, quanto mais você vai desenvolvendo essas virtudes, e essa em especial, você vai treinando o seu cérebro e a sua capacidade de resiliência para você lidar com qualquer dificuldade.
E aí, por mais que você terá que lidar com as dificuldades, por mais que você continuará sendo acometido por situações difíceis, você rapidamente se recupera. Você rapidamente sai daquela fase onde a pessoa fica aí deprimida, abatida diante da situação. Então, uma das coisas mais importantes que você precisa compreender é que é justamente quando nós não praticamos o estado de presença, é que nós ficamos remoendo a situação. Porque o que faz a gente se abalar emocionalmente e a gente ficar abalado diante da situação? É quando a nossa mente ela fica focada naquele assunto. Então aconteceu uma situação com você, pode ser que essa situação aconteceu semana passada, só que a sua mente ela não desliga daquilo ali. Você fica pensando, remoendo aquela situação, e você fica remoendo aquela situação em caráter negativo. Então você fica pensando nas coisas ruins que aconteceram, por que aquilo aconteceu, que aquilo foi injusto, que não deveria ter acontecido, que aquela pessoa não deveria ter falado ou agido da forma que agiu. Então, quando nós permitimos que a nossa mente ela fique travada naquela situação, e que já é uma situação envolvendo o passado, porque já é uma situação passada. Se aquilo aconteceu há 3 dias, há 2 dias, há uma semana, há um mês, independente do que foi, aquilo já é uma situação passada. Então, esse apego ao passado faz com que a nossa mente ela fique travada naquela situação. E a vida ela está acontecendo agora, só que nós estamos presos na corrente do tempo do passado, presos naquele evento, naquela situação, naquela dificuldade que você viveu. E essa prisão ao passado gera todo esse desconforto, irritação, raiva, tristeza, amargura, angústia no agora. Então, por isso que muitas pessoas, quando enfrentam dificuldades, elas ficam muito tempo amarguradas, ressentidas com a vida. Por quê? Porque elas estão apegadas a essa situação do passado. Que por mais que tenha sido um passado imediato, um passado que aconteceu há 2, 3 dias, mas já é passado. Aquela situação já não existe mais. Então, o estado de presença é quando você se concentra neste momento. E neste momento, a vida ela está acontecendo. Aquela situação que você eventualmente viveu e que talvez te trouxe muita dor naquele momento, ela já é passada. Então, estar presente para a vida é quando você intencionalmente se concentra nesta janela de tempo, que é esse curto espaço onde a vida acontece. Porque a vida ela não acontece nem no futuro nem no passado, ela acontece neste momento. E quando nós praticamos a presença, e praticar a presença é você intencionalmente, num ato decisivo, você escolher não ficar remoendo aquilo que aconteceu no passado, não ficar remoendo aquela situação difícil que você viveu, não ficar remoendo aquele trauma, aquela injustiça, aquele acidente, aquela traição, aquele revés, aquele golpe financeiro que você tomou, aquele emprego que você perdeu, aquela cidade que você teve que deixar para trás, aquele relacionamento que se desfez, seja um casamento, seja um namoro, seja o que for, aquela pessoa que foi embora. Então, qualquer uma dessas coisas que eventualmente causam muita dor em nós, quando nós ficamos apegados a essas coisas, a gente deixa de praticar o presente momento, de viver o presente momento, de desfrutar do presente momento, e passamos a viver daquela situação passada. E o estado de presença rompe com isso, porque ele te dá a possibilidade de que, seja lá o que aconteceu com você, você já pode rapidamente se recuperar, por se concentrar no agora, na vida que está acontecendo agora. Porque por mais que o que tenha acontecido com você no passado tenha sido difícil, e tenha realmente sido algo que mexeu muito com você, mas a vida ela não está acontecendo mais naquele momento. A vida ela está acontecendo aqui, ela está acontecendo agora.
E quando você despreza o agora para se concentrar no passado, você está rompendo com esse fluxo da vida. E é aí que se instala o sofrimento. Porque o sofrimento humano, ele vem da gente não aceitar o agora da forma como ele se apresenta. E, eventualmente, no momento presente, a gente vai ter que aceitar o agora numa situação de tristeza. Porque pode ser que o que aconteceu com você semana passada, ontem, mês passado, ainda esteja te gerando tristeza. Mas é o negar dessa tristeza, é você não aceitar a tristeza que produz o sofrimento. É você não aceitar que a situação aconteceu da forma que aconteceu, que produz o sofrimento. E o estado de presença está intimamente ligado a você aceitar as circunstâncias da vida. Você só pode praticar a presença se você também praticar a aceitação. Você só pode praticar a presença e estar presente para a vida e permitir que o fluxo da vida ele continue fluindo através de você se você aceitar o fluxo da vida das coisas que aconteceram no seu passado. E como nós estamos dizendo aqui, após uma grande decepção, após um revés, após uma grande dificuldade, naturalmente a nossa mente ela quer ficar presente àquela situação e ela quer ficar presa àquela situação e produzindo sofrimento. Por quê? Porque ela nega que aquilo aconteceu da forma que aconteceu. Ela diz, a mente humana quer dizer que aquilo não deveria ser assim. Que a mente humana quer nos arrastar para aquela condição do mundo perfeito que ela tem idealizada e que não existe. Então ela nega, ela cria toda uma resistência em relação à realidade e diz tanto a você quanto a mim que as coisas deveriam ser diferentes do que são. Mas as coisas são o que são, e quanto mais rápido você aceitar isso e você estar presente para essa situação, melhor. Esteja presente para a vida que só acontece agora. E quando você determina, porque esse é um ato de decisão, quando você determina que você estará presente para a vida, o que acontece é que essa resistência em relação ao passado, essa negatividade em relação ao passado, ela começa a se disseminar. E aí você vai ter uma capacidade emocional de se restabelecer, de se fortalecer e enfrentar a situação. Se é que ainda existe algo a ser feito, às vezes a situação ela já está resolvida. E aí você só precisa deixar embora. Aí você só precisa desapegar. Agora, às vezes uma situação ela ainda requer uma ação da sua parte, uma decisão. Aí você vai fazer o que tem que ser feito. Mas você vai fazer isso mudando o seu estado, entrando no estado de alerta, de consciência, ao invés de ficar no estado de abatido ou ficar aí deprimido diante da situação. E isso vai depender da sua capacidade de praticar a presença e a aceitação. Então esteja presente para o que está acontecendo e desenvolva essa habilidade, porque ela será cada vez mais necessária. Considere a sua própria vida, deixe as coisas que estão acontecendo no mundo de lado, mas olhe para a sua própria vida se talvez você não esteja percebendo que as dificuldades elas estão aumentando, tanto em frequência quanto em grau, tanto no nível familiar, talvez em nível financeiro, em nível físico, em termos de saúde, em nível profissional. Note na sua vida se não é necessário que você se torne uma pessoa cada vez mais resiliente. E a resiliência tem a ver com você, além de se recuperar das dificuldades, você fazer isso numa velocidade cada vez maior. Eu não estou dizendo que você não irá ficar eventualmente abatido diante de uma situação muito difícil por algum tempo. Isso acontece. Mas, às vezes, você poderia resolver isso em 5 dias, não em 5 semanas. Você está entendendo? Às vezes, esse abatimento ele deveria durar um único dia, não um mês. Às vezes, ele deveria durar 10 dias, não um semestre. Então, quanto mais rápido for a sua capacidade de se recuperar diante das situações, mais efetivo você será diante da vida.
Porque a vida, ela vem, a situação do ambiente, ela vem exigindo cada vez mais de nós, seres humanos. E você precisa se tornar uma pessoa forte para lidar com isso. E uma pessoa forte, emocionalmente, psicologicamente, ela se recupera rápido dos reveses, das dificuldades, das frustrações, dos impactos que a vida muitas vezes nos dá. Eu espero que você tenha compreendido esse assunto. Meu nome é Vitor, nós nos vemos no próximo vídeo.